Sabe aquele caso daquele romeno de 20 anos que tentou matar a namorada aqui no aeroporto de Florianópolis, depois foi para o Balneário Camboriú, invade a casa dela, mata uma pessoa e tenta matar outra, e depois ele foge e é preso lá na Bolívia? Esse é o caso que você verá hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Dalla Veiga e estou com meu amigo Sandro Cell. Oi pessoal, que bom tê-los aqui de novo nesse canal que narra os fatos com sensibilidade e que dialoga com a sua inteligência. Rodrigo, conta pra nós essa história internacional de mortes, de tentativa de feminicídio. Conta pra gente. Sandro, o suspeito desse caso é um romeno de 20 anos chamado Michael Luciano Borzas. Ele teria conhecido a vítima, a Maria Eduarda, pela internet. E ano passado, ele vem para o Brasil para conhecê-la pessoalmente. Tá? Ele vem da Noruega para cá, fica um tempinho no Brasil, eles começam a ter um relacionamento, né, afetivo. Ele volta para a Noruega e no finalzinho do ano passado ele retorna ao Brasil. Ele aluga um apartamento em Balneário Camboriú, a vítima mora em Balneário Camboriú com a família dela. Ele fica um tempo no apartamento alugado e logo depois ele passa a morar na casa da família da Maria Eduarda. Ela tem uma casa num condomínio muito bacana lá em Balneário Camboriú. E eles moram juntos ali. Em dezembro, a irmã do Michael vem para a casa da família dela também para morar, ficar ali com eles ali um pouquinho, curtir as férias ali em Balneário Camboriú. Era um cara de um relacionamento sério. Ela já tá morando os dois juntos. E a irmã já vindo para cá. Ela é uma menina também, a vítima também é muito jovem, mora na casa dos pais ainda e tal. Bom, estava tudo certo, estava tudo bem. Segundo a Maria Eduarda, em dezembro de 2024, ele mudou um pouquinho o comportamento dele. Começou a ficar mais ciumento, eles começaram a ter algumas discussões, nada de violência, nada de ameaça, discussões normais de ciúme de um casal. E aí, no dia 7 de janeiro, a coisa muda um pouco de figura. A Maria Eduarda, então, sai de Balneário Camboriú para trazer o Michael para o aeroporto aqui em Florianópolis, onde ele pegaria um voo para o Rio de Janeiro, para fazer uma visita lá aos familiares dele no Rio de Janeiro. Ele ficaria lá, depois iria de volta para a Noruega, onde ele mora, e a Maria Eduarda iria também para a Noruega fazer um intercâmbio lá, para que eles continuassem juntos no namoro deles. Quando eles chegam, a viagem de Balneário Camboriú até Florianópolis no aeroporto dura aí 1 hora e um pouquinho, né? Segundo ela, eles discutem no carro, também um pouquinho. Chegando no aeroporto, quando ele vai fazer os procedimentos lá de embarque, ele percebe, meu Deus, estou sem meus documentos. Eles então voltam para o carro para procurar a documentação. Segundo a Maria Eduarda, eles abrem a mochila e encontram lá o passaporte, tudo certinho na mochila dele. E aí ele fala para ela que está com falta de ar, estou passando mal, estou com falta de ar, socorro, estou com falta de ar, me leva no hospital. Ela então fala, não, vamos no ambulatório do aeroporto, que faz mais sentido, pô, até o hospital demora muito tempo, está com falta de ar, faz mais sentido. Eles discutem sobre isso e tal, eles saem do carro, e segundo ela, eles estão no lado do passageiro, a porta está aberta, ela está encostada no carro, ele na frente dela, ele fala para ela assim, ó, pega o meu celular ali no fundo do carro para ligar para minha mãe. Quando ela se abaixa para pegar o celular, o Michael a ataca, dá um mata-leão nela, sufocando o pescoço dela. Ela desmaia e a partir dela não lembra mais nada, tá? Porque ela desmaiou. Ela só sabe das informações porque ela viu a câmera de segurança do aeroporto, então ela pode narrar o que aconteceu ali. Então ela desmaia. Segundo ela, então, o Michael, ao perceber que ela está ali apagada, sai do carro, caminha em volta do carro, pega uma coisa no porta-mala, fecha o porta-mala, fecha a porta. Ele ocupa então o lugar do motorista. Ele engata ré para sair com o carro, só que ele sai muito bruscamente. Aí ele acaba batendo no carro de trás. Quando ele bate no carro de trás, as pessoas que estavam ali no aeroporto, né, acabam olhando aquilo, ele se assusta e sai correndo. Ela diz que ela sentiu a batida, tá? Ela estava desacordada, mas ela sentiu a batida e começou a recobrar a consciência depois daquilo. E ela lembra de ter visto muito longe assim ele correndo, sempre que ela estava recobrando a consciência. Saiu do carro? Isso, saiu correndo. As pessoas então ajudaram ela, a família então foi acionada lá em Balneário, vieram ajudá-la, e eles registraram a ocorrência naquele mesmo dia a respeito dessa situação aí que aconteceu no aeroporto. Bom, só isso já seria muito grave, né? Em tese, uma tentativa de feminicídio. Mas não para por aí, né? Não para por aí mesmo. Bom, depois que ela faz o boletim de ocorrência, ela acaba requerendo as medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha, claro, para impedir que esse sujeito possa fazer de novo com ela alguma coisa.
Bom, ela volta para Balneário Camboriú, na casa da família dela, e no dia 17 de janeiro, ela e a mãe estão indo numa farmácia para fazer compras, quando elas veem um sujeito, um homem, vestido com um boné, óculos, um batom rosa e uma bolsa rosa, e elas reconhecem na hora que é o Michael. Elas ficam apavoradas, então, arrancam o carro, procuram uma viatura da Polícia Militar, que dá para elas ajuda, eles não encontram o Michael, e elas decidem, então, sair da casa delas e ir para a casa da avó, porque talvez o Michael não soubesse onde é que essa casa ficaria. Porém, mesmo assim, Sandro, o Michael acaba sendo filmado rodeando a casa da avó. O que se desconfia, Sandro, é que o Michael, ele cursa cibersegurança. E talvez, com o conhecimento que ele tem nessa área, ele tenha acesso a algum tipo de programa que acabe monitorando, então, os passos que a vítima está dando. Bom, até essa coisa que ele cursava, cibersegurança, deixava ela ainda mais apreensiva, porque ela morava num condomínio de casas em que o acesso era todo eletrônico, e ela tinha medo de que ele tivesse muita facilidade para entrar nesse condomínio a partir dos conhecimentos dele de informática. Rodrigo, mas ele não entra no condomínio usando a sua expertise, não é isso? Não, ele é filmado, Sandro, no dia 19 de janeiro, rondando o condomínio em que ela mora, lá em Balneário Camboriú. E ele, então, às 3 da tarde, Sandro, sem usar nenhum conhecimento técnico de cibersegurança, nada disso, ele ingressa no condomínio porque pessoas estão entrando e ele entra junto. Ele entra falando no celular, carregando um cooler tranquilamente. Ele morava ali há pouco tempo e, verdade seja dita, ele tem uma aparência daqueles típicos, assim, arrumado, como uma pessoa que frequentava aquele condomínio. Sim, ele morava lá mesmo, né? Então quanto mais com sotaque estrangeiro, o brasileiro tem muito isso, que se o sujeito fala a língua europeia, coisa etc., deve ser o sujeito chique. De qualquer forma, ele entra lá. Ele entra às 3 da tarde e ele permanece, Sandro, dentro do condomínio, nas áreas comuns do condomínio, até quase 3 da manhã. Tá? Ele fica lá, principalmente na sauna. Eu imagino, e como ele morava lá, ninguém estranhou ele ali, porque ele morava lá, sabia o nome de todo mundo, perguntavam para ele onde é que ele estava, tá tudo certo. Às 3 da manhã, então, ele sai da sauna e vai até a casa em que a família da Maria Eduarda reside. Ele também não usa nenhum tipo de tecnologia, ele pula o muro da casa, o muro lateral da casa, vai na churrasqueira, pega um churrasco. Pega um churrasco ou pega um espeto? Pega o espeto de churrasco, desculpa, pega o espeto de churrasco. Ele arrebenta uma porta, aquela porta da lavanderia que tem embaixo é metal, em cima é uma janela. Ele arrebenta aquilo e entra na casa. Por volta das 7h40 da manhã, a funcionária, chamada Franciele, que trabalha na limpeza da casa, chega ao condomínio com seu marido Vitor. Eles entram na casa, como sempre fizeram, e são rendidos pelo Michael, que estava portando um revólver. O Michael ainda pensava que eles estavam lá, mas eles tinham se afastado, tinham ido para a casa da avó, parece, exatamente. Justamente por medo desse rapaz. E então ele fica lá dentro da casa, numa espécie de cárcere privado, né, rendendo a moça que trabalhava na limpeza e o seu marido. E aí? Aí ele obriga a Franciele, né, a fazer para ele café, servir comida para ele come ali e tal. E aí por volta, isso foi 7 da manhã, lá por volta do meio-dia, então, ele obriga os dois a subirem, né, ao andar da casa, e lá em cima, então, ele atira, ele dá 3 tiros no Vitor, que morre imediatamente, e dá 2 tiros, então, na Franciele. A Franciele é levada para o hospital, na UTI lá, tal. E ele bota fogo na casa, ele incendeia o andar de cima da casa, fica completamente destruído, tá? A casa totalmente destruída. Há notícias de que o prejuízo por esse incêndio foi de mais de R$1 milhão, do que foi queimado, a casa tem que ser reconstruída. Tal. Quantas pessoas, então, ele mata o Vitor? Ele mata o Vitor e tenta matar a Franciele. E a Franciele vai mal para o hospital. Aqui também chama atenção. Um guri de 20 anos, sem histórico conhecido, que a própria namorada dizia que não tinha atos de violência, os atos dele era aquele de discussão de ciúme, mas nada antigamente indicava isso. E outra coisa que chama atenção, como é que um estrangeiro consegue uma arma, porque não pode ter trazido de fora, porque é muito difícil, como é que ele consegue uma arma de fogo tão rápido no Brasil?
Vocês eu sei, vocês vão dizer, olha, mais para mostrar como é permeável, como circula armas ilegais por aí. Por quê? Por que ilegal? Porque quem tem 20 anos não pode ter porte de arma de fogo. O mínimo é 25, além das outras considerações. Então ele estava com uma arma, com certeza que ele não podia portar. Aí, Sandro, ao 12h34, a câmera registra ele saindo do condomínio e ele desaparece. Ele foge. Aí, há notícias de que ele teria ido para o exterior e há um pedido do delegado de polícia ao juiz para que incluam o nome dele na chamada difusão vermelha da Interpol. Tu pode explicar para a gente o que seria essa difusão vermelha, Sandro? Como é que funciona esse procedimento da difusão vermelha da Interpol? Olha, como em geral a gente já sabe, a lista vermelha é uma cooperação internacional para capturar foragidos ou condenados da justiça, que também estejam foragidos em outros países. Então, tem a colaboração de um número quase total dos países, né? Nem todos são signatários, mas aí a juíza, no caso, que foi que pediu, ela tem que pedir para a Polícia Federal, né, que faz os procedimentos junto à Interpol. E que, quando coloca na lista vermelha, significa, né, vai ter que botar uma série de documentos que qualquer autoridade, né, da Interpol ou das polícias internacionais devem fazer a captura desse sujeito. Esse procedimento, então, é muito importante, sobretudo quando nós estamos tratando de um indivíduo que é cidadão americano, que nasceu nos Estados Unidos, que é dito romeno, porque também morou na Romênia, e que também mora, atualmente, a sua família mora na Noruega. Então, esses países também eram países de extremo interesse para a Interpol, né? Tanto é que eles colaboraram, assim como é praxe, os países fronteiriços. Porque, em princípio, se pensou até que ele teria fugido de um avião, foi até checada a lista da Gol, mas ele não deu resultado para a captura dele. Então, mais ou menos, foi isso. Ele estava na lista vermelha da Interpol. Ô, Sandro, antes de falar da prisão, é até interessante tocar num assunto, né? Porque os pais do Michael são romenos. Ele nasceu nos Estados Unidos. Será que não foi um caso daquele tal do turismo de barriga que nós tratamos no nosso episódio anterior, quando falamos daquela questão do Trump, de proibir isso ou não? Que o turismo de barriga é aquele que, como quem nasce nos Estados Unidos, mesmo que seja imigrante ilegal, a criança que nasce lá vira cidadão americano. Então, muitos artistas, inclusive no Brasil, pessoas com dinheiro, elas vão lá, têm o filho enquanto são turistas, vão grávida, né, quando conseguem ir para lá, e voltam com cidadãozinho americano. É claro, eles não viram cidadão, os pais não viram, mas a criança vira. Pode ser, né? Mas e a captura, Rodrigo? Bom, ele foi preso, Sandro, na fronteira entre a Bolívia e o Peru, numa região chamada Copacabana, né? Bem engraçado, né? Parece que é do Rio de Janeiro. E ele estava portando, na verdade, um documento de identidade falso do Peru. Então ele foi preso em flagrante por uso de documento falso. E aí, quando foi levado, claro, para checagem da documentação, perceberam o quê? Que tinha esse alerta vermelho da Interpol, e aí também foi detido por esse motivo. Uhum. E agora, como houve a notícia da Bolívia para o Brasil de que ele tinha sido preso, né, nessa situação, cabe ao Brasil agora pedir a extradição dele para o Brasil, ou seja, para que a Bolívia mande ele para cá, para que aqui ele responda pelos crimes que ele está sendo acusado. Aí já surgem algumas polêmicas, porque sempre que se bota o nome na lista vermelha, o país já está presumindo que ele quer extradição. Então, tudo bem, o Brasil já quer a extradição. Agora, a extradição é um ato de Estado. Um país só extradita se quiser, embora haja tratados, haja reciprocidade, mas, em última análise, um país não precisa ceder ao outro, é uma questão de soberania. Mas, é claro, os países aqui têm boas relações, a questão que surge é porque ele está na Bolívia e ele praticou um crime na Bolívia. Ele praticou um crime de
falsidade documental, que no Brasil esse crime tem que pena, Rodrigo? Aqui é pena de 2 a 6 anos. E na Bolívia? Na Bolívia, nós temos o Código Penal boliviano, lá é de 1 a 6, a pena mínima é menorzinha lá. Certo, de 1 a 6 anos, e mais ou menos como se fosse a regra geral no Brasil, os países não extraditam antes do sujeito ser processado lá. Pode ser que ele seja absolvido, pode ser que tenha algum tipo de acordo, mas, em princípio, pela reciprocidade, isso complica. Se ele tivesse sido pego só pela lista vermelha, por exemplo, ele tentou passar normalmente com documento verdadeiro e pegaram ele para checagem, seria fácil mandar ele para o Brasil. Agora aí vai haver uma questão, né, da própria lei, aí no caso boliviana, mas, em geral, no pior das hipóteses, para a punição no Brasil, aconteceria que ele cumpriria a pena lá e depois seria mandado. Um grande problema que surgiria era aquele problema da prescrição, né? Se enquanto ele estava lá não correria a prescrição lá é de 10 anos. Prescrição máxima lá 10 anos. Então, suponhamos que ele conseguisse enrolar esse processo, né? Se o sistema é parecido com o do Brasil, 10 anos é difícil num crime como esse, mas sei lá. Então, ele poderia ter a prescrição. Não acreditamos, mas poderia. E pode também, por um ato do governo boliviano, ele dizer, olha, lá é tentativa de feminicídio, é homicídio consumado, aqui é uma falsidade que está ligado a isso, porque, na verdade, a intenção dele era fugir, e fugir não é crime. Agora, usar o documento falso é crime. Então, isso nós vamos ter que aguardar a discussão entre os Estados. Já até há precedência nesse sentido de países que extraditam, porque como o objetivo de falsificar só para fugir do país que está pedindo extradição, os países mandam embora justamente porque o crime aqui é muito mais grave do que lá, né? Mas, como o Sandro muito bem falou, depende do governo boliviano, porque é uma decisão do Poder Executivo em última análise. Né? Em última análise, né? Até o judiciário, ele pode determinar a extradição ou não, mas como tem precedente do Supremo, que em última análise quem decide é o presidente da República. Por que é o presidente da República? Porque o judiciário brasileiro, como todos os outros poderes, o legislativo também, ele não representa o Brasil na ótica internacional, porque isso é a atribuição do chefe de Estado. Como no Brasil o presidente é chefe de governo para o interior e chefe de Estado representa o Brasil, o próprio Supremo tem dito que decidir é um ato de soberania e atos de soberania quem determina é o presidente. Mas é claro que aí seria o presidente da Bolívia, que decidiria se for igual no Brasil. Então, vai ter uma complicação, mas acreditamos que ele vai ser entregue. Rodrigo, entregue aqui. Nós temos crimes, nós temos vários crimes. Por que crimes que, em princípio, ele responderia? Em tese, temos uma sequência de crimes, tá? O primeiro deles teria sido, então, essa tentativa de feminicídio contra a namorada no aeroporto aqui de Florianópolis. Quem não sabe o que é feminicídio, assiste o nosso vídeo do canal aqui sobre o crime de feminicídio. Bom, com as modificações que teve recentemente, né? Porque, só para ter uma ideia, a pena era de 12 a 30, passou agora de 20 a 40, que é um artigo diferente agora. Antes era o 121, homicídio mesmo, era uma qualificadora, agora é o 121, letra A, o crime de feminicídio, que é o crime que tem a maior pena do nosso ordenamento jurídico hoje, o feminicídio. Então tá, como era a violência contra a mulher, violência por causa de uma relação, e que ele teria, em tese, tentado matá-la. Seria uma tentativa de feminicídio. Ok, Aí depois ele passa, então, a persegui-la em Balneário Camboriú. Aí nós teríamos um outro crime, que é o artigo 147, letra A, que é o chamado stalking, que é o crime de perseguição. Então ele teria, reiteradamente perseguindo ela, então seria esse outro crime. E aí depois temos, o crime de homicídio em relação ao Vitor, que ele teria matado na casa, consumado. Um homicídio qualificado com certeza por motivo torpe, sem dúvida nenhuma. E até pelo seu incêndio, né? E aí existiria uma discussão no incêndio se seria um crime autônomo
ou sentaria também na questão do homicídio, a questão do incêndio. E em relação a Franciele, a esposa do Vitor, uma tentativa também de homicídio qualificado. E ainda é possível que responda pelo porte ilegal de arma de fogo, né? Aí vai ter essa discussão, se isso fica dentro do homicídio, se não fica. Nós calculamos a pena, assim, por alto, por aquilo que costuma acontecer, somando esses crimes, daria em torno de 55 anos. É uma ideia mais ou menos aí do que costuma acontecer com essa soma de feminicídio tentado, um homicídio qualificado consumado contra o Vitor, um homicídio qualificado tentado contra a Franciele, um possível crime de incêndio e um crime de porte de arma. Eu não sei se falei do stalking, mas o stalking também. Então, em princípio, aí ele passaria daquela pena máxima que se pode cumprir no Brasil, que é 40 anos. Rodrigo, nós temos então essa questão, essa é a acusação. Verdade seja dito que nós só temos oficialmente a versão dela e de alguns elementos. Quando eu digo que nós só temos a versão dela, é porque ela própria, né? Nem toda a cena ali está filmada. Falar nisso, que provas que, em tese, nós temos contra ele nesse momento? Bom, a primeira prova que nós temos é a filmagem no aeroporto, da cena toda acontecendo no aeroporto. No dia seguinte, dia 8, a Maria Eduarda, ela acessa o telefone celular do Michael, porque ele deixou o celular e foi embora, deixou o celular com ela. E nesse celular, ela encontra um e-mail que foi destinado à irmã dele e a outras pessoas. Então, o conteúdo desse e-mail que ele manda para várias pessoas. Diz ele: desculpe pelo que está por vir. Não quero que vocês se lembrem de mim dessa forma. O que aconteceu no aeroporto foi um acidente. E realmente não sei por que fiz o que fiz. Nunca soube que era capaz de algo assim e tenho vergonha de admitir. Sobre o que está por vir, estou ciente e sinto muito. Todo o amor que vocês me deram, aqui se dirigindo aos pais, senti a necessidade de direcioná-lo para alguém. Eu direcionei para ela desde o início. Mesmo que não tenha sido recíproco. Nunca amei ninguém assim antes. Mas há muitas coisas que não contei a vocês e nem quero contar, porque isso não mudaria nada. Não entendo como algumas pessoas podem ser tão cruéis. Nunca senti tanto ódio dentro de mim, nem um desejo de vingança tão forte por alguém. Agradeço a vocês por terem sido os melhores pais que eu poderia ter tido. Por me amarem, por me criarem e por me ensinarem o que é certo e o que é errado. Mamãe, recebi todas as suas mensagens e quero que saiba que te amo, mesmo que eu não tenha conseguido responder. Sinto saudades de você, mas principalmente das fofocas em TRN. Por favor, cuide de si mesma, mamãe. Papai, eu nadaria até a casa só para abraçar você mais uma vez. Você não errou em nada e me ensinou tanto coisas boas quanto ruins. Sempre foi um exemplo para mim. Cristine, termine logo essa faculdade. Brincadeira, tenho certeza de que você vai conseguir. Eu te amo muito desde as brigas que tivemos quando éramos pequenos, até os momentos em que você me ensinou a ser um irmão melhor. Novamente, peço desculpas por você ter testemunhado certas coisas. Você passou por muito e não merecia isso. Tita, te amo daqui até a lua e de volta. Obrigado por todos os verões maravilhosos que você nos proporcionou, a mim e a Cristine. Amo vocês e mando beijos para todos. Michael. Bom, até por honestidade jurídica, esse e-mail, nessa fase, é atribuído a ele. Agora, ele pode contestar depois que esse e-mail não foi ele que escreveu?
Pode. Esse é o papel, inclusive, da instrução aí criminal. Uma coisa que acredito que ficou meio em dúvida para mim e para vocês é se quando ele faz aquela despedida, parece até que ele quer tirar a sua vida, né? Agora, e também algumas coisas que, vejo, é extremamente esquisito. Ele reclama como é que as pessoas são capazes de tanto ódio, né? Quando ele que praticou os atos mais terríveis. Ele parece estar muito fora aí da batida, né? E não faz muito sentido, né? Se tivesse tão ruim o clima entre eles ali, a irmã não teria vindo até a casa da família, né? Qual é o sentido de dar uma briga tão violenta entre o casal, que levaria ele a esse meio tão triste, e a irmã vir para ficar na casa com ele? Não me parece fazer muito sentido isso. Pois é, mas parece muito uma carta de despedida, mais do que um anúncio. Claro que ele fala que no aeroporto, então aconteceu algo muito sério, que ele não sabe como aconteceu, né? Ele não sabe explicar por que ele fez isso, mas ele está ali admitindo, né? É o que parece. E depois é isso, não sabemos exatamente se aquilo era dizer o que está por vir, era essa vingança, essa complementação do ato criminoso, ou se era um ato trágico com a vida dele. Claro, o desenvolvimento vai fortalecer a tese de que isso já seria para praticar o crime. Mas, Rodrigo, além desse e-mail, que vai ser fundamental, mas para o primeiro crime e não para os segundos, o que mais que tem de provas contra ele? As filmagens dele no condomínio, entrando e saindo, as digitais dele na casa dela, no espeto, nos projéteis de arma de fogo foram encontrados na casa, ao testemunho da própria Franciele, né, que foi vitimada por ele também. Então são as provas que nós temos nesse momento contra ele. Certo, então, para início, são provas bastante contundentes. Até um caso, embora cada fato seja diferente, um caso reforça o outro. Vamos dizer que tivesse alguma dúvida que ele era incapaz de ter feito aquilo com a namorada lá no aeroporto, agora, porque ele era um rapaz bom até então, agora essa tese já fica complicada. E nós temos uma coisa interessante, porque lá, e talvez indo para as teses de defesa, Rodrigo, lá uma das primeiras coisas que se podia alegar é que, de fato, ele estava num surto, porque pareceu, por tudo, até pelo que ela disse, porque, veja, você está aparentemente de boa com a sua namorada. Você vai no carro, ela que ainda disse, vamos lá no carro procurar. Ela se disponibilizou, ele iria embora. Chega lá, eles conseguem achar o que eles queriam e ele diz, né, se abaixa e dá um mata-leão, apaga ela. Primeiro ele diz que está sofrendo. É claro, né, que ela própria diz numa entrevista que achou que era um ataque de pânico, alguma coisa assim, que ele estava com dificuldade de respirar e ela se colocou à disposição, tudo versão dela. Por mais que a gente acredite na versão dela, versões vão ter direito o outro lado de contestá-la. Mas, é claro, fica uma cara muito de surto mesmo, Rodrigo, se foi tudo assim e, de repente, eu tenho todo o planejamento com aquela namorada, eu mando ela se abaixar para pegar o celular, pulo em cima dela e apago ela. E ele tanto sabe aí que ele fez algo errado, queria ser usado contra ele muito com a ideia do surto, ele fica tão confuso, aí reforça, melhor dizendo, a tese do surto, que ele chega a bater em outro carro, mas depois aquela fuga, né, parece indicar, né, assim que ele já estava tendo consciência do que estava fazendo. Até os ingleses usam a regra do cotovelo. Diz, olha, quando a pessoa diz que estava fora de si por um problema assim que ela não conseguia entender, eles botam a regra do cotovelo, que diz, então tem que ser, se o policial tivesse a um cotovelo de você, você ainda faria. Agora, se eu não faço, o policial está olhando, eu não faço, então eu tenho controle sobre meus atos. Agora, Rodrigo, eu vou lhe perguntar um caso
ainda assim, veja, a defesa, ela ainda não se pronunciou de todo, né? A coisa que ela se pronuncia inicialmente é sobre o celular, né, Rodrigo? Eles acessam o celular. Explica Sim, aí por que eles não poderiam acessar o celular. a defesa, a advogada, inclusive, dá uma entrevista sobre isso, dizendo que há o acesso ao telefone celular deles sem autorização judicial. E, efetivamente, pelo que parece, há mesmo, né? A Maria Eduarda, a vítima, tinha acesso ao celular, mas esse acesso que ela tem não permite que outras pessoas fora ela tenham acesso a esse aparelho. E, pelo que parece, estão acessando o celular dele para coletar provas sem ordem judicial. Isso seria um acesso ilegal, porque para que eu possa acessar um telefone celular de alguém, é necessário que um juiz se manifeste autorizando esse acesso, porque a ideia é da preservação da intimidade da pessoa. Então eu só posso devassar aquilo se eu tiver uma ordem judicial, senão eu não posso. Veja, isso é bastante importante como dica prática. A polícia não pode obrigar você a desbloquear o telefone. Ou você voluntariamente desbloqueia, ou eles apreendem o telefone, isso, claro, eles podem, né? Agora, eles vão ter que pedir uma ordem judicial. Você pode dizer, mas é frescura. Mas isso é que vai, como tem lei proibindo, pode anular todas as provas que venham desse telefone. Então, muitas vezes até se diz, pode ser bom para o acusado que não se cumpra a lei. Vai ter toda uma discussão, tá? O correto, então, era esse telefone ter sido apreendido, pedir uma ordem para o juiz e assim, aí sim, fazer o que tinha que fazer. Nesse ponto, a advogada coloca um questionamento, que é um questionamento importante. É uma possível nulidade futura, né? Isso. Ou quando se age fora da lei, até por pressa, acaba ajudando aquela pessoa a fugir. Só desse negócio de bloquear o celular, ainda teve uma decisão do STJ essa semana que também disse que a mera palavra do policial dizendo que o acusado forneceu a senha do telefone não vale. Por si só não vale, porque, não se sabe como que foi pedida essa autorização. Então, o bom policial vai pegar o telefone, vai juntá-lo ao inquérito, vai pedir para o juiz que quebre o sigilo e o juiz vai decidir se quer ou não quer, se tem fundamento ou não tem fundamento. Então, a defesa está fazendo o seu papel. Agora, nós pensando enquanto estratégias de defesa. Veja, esse é um dos objetivos do nosso programa. É claro que a nossa solidariedade é com as vítimas, mas nós sempre concordamos com um processo justo e explicando para as pessoas o que se pode questionar num caso desse. Nós já botamos aí, a advogada questionou essa situação. Aí eu queria te perguntar um negócio, Sandro. Ainda como técnica de defesa, né? Como tática de defesa. Em relação a essa tentativa de feminicídio que a Maria Eduarda foi vitimada, a defesa poderia alegar uma outra tese fora essa do surto, que é uma tese talvez até melhor que a do surto? Em princípio, isso seria então uma tentativa de feminicídio. Uma tentativa é algo que eu começo a fazer e que não consigo terminar. Por isso, uma tentativa é diferente de uma desistência. Por exemplo, a questão é essa. Quando ele deu o mata-leão nela, quando ele sufocou até ela desmaiar, ele sabia que ela estava desmaiada. Por que ele não continuou até matá-la? Pode ter ocorrido, segundo a lei, duas coisas, né? A primeira coisa é porque ele não conseguiu, por exemplo, se assustou, alguma pessoa estava olhando, etc. Então ele não vai dar para fazer. Por uma causa externa, ele não conseguiu. Isso é uma tentativa. Agora, então pela tentativa, eu respondo como se eu tivesse consumado o crime, ou seja, como se tivesse matado a Maria Eduarda, só que ao final o juiz vai reduzir a pena de 1 a 2/3. Tá? Mas ainda é um crime bastante sério. E a outra é a desistência. A desistência ocorre justamente quando o sujeito começa e
por vontade própria, não quer acabar. Tem sentido nesse caso? Tem. Por quê? Ele deixa ela desacordada, em princípio, não sabendo que ela está morta, mas isso também não faria diferença nesse caso. E ele sai do carro, ainda não veio ninguém, dá a volta pelo carro, Abre o porta-mala, pega alguma coisa e volta. Em princípio, parece que ele desistiu. E qual é o benefício de desistir? É que a nossa lei diz que se o sujeito desistir, para dar um incentivo para o sujeito que desiste, dizer ainda dá para voltar, ela diz que aí o sujeito não responde mais por tentativa de homicídio. Ele responde apenas pelo crime que ele teria consumado antes, nesse caso por lesão corporal, né? Então a pena seria muito reduzida. Se fosse só esse crime que ele tivesse cometido, a situação dele teria várias defesas. Primeiro, não tem a filmagem completa da situação, né? Ele não foge no momento. Só teríamos a versão dela, né? E aquilo que acontece depois, que nem ela se lembra, que é da filmagem. Teríamos a alegação, talvez, inclusive, de um crime que se tentaria dizer que era um crime cometido sob violenta emoção depois de injusta provocação da vítima, se, por exemplo, dissesse, olha, não faz sentido que do nada ele fez isso. Por exemplo, só argumentando que ele conseguisse demonstrar que ela recebeu uma mensagem de outro sujeito ou estava muito brava. Veja, isso é claro que não justifica nada, mas é a ideia de que o sujeito pode perder a cabeça e isso pode ter influência na pena, isso diz no nosso código. Então, também seria uma possibilidade de defesa daquele crime ocorrido no aeroporto, né? Agora, então nós temos já duas teses possíveis. Agora, em relação ao crime de stalking, parece que também a única coisa talvez que a defesa pudesse dizer que, na verdade, aquilo fazia parte da ameaça para a morte, coisa etc. E até também da reiteração da conduta, né? Porque, pelo que nós temos do inquérito que a gente viu, só existem duas perseguições em tese feitas por ele. Então, será que isso seria... Porque a lei exige prática reiterada. Será que isso seria o reiterado ou não? Mas é um crime de pena tão pequena que... não faria, nesse universo não faria nenhuma diferença. Não faria tanta diferença. Mas é claro, né, em princípio teria esse também. E onde ele se complicaria mais ainda, aí com chances defensivas muito, quase nulas, é porque nós temos um segundo crime, aquele segundo crime lá no apartamento, na casa, que parece bem planejado, né? Algo que foi pensado. Tanto é que ele fica horas ali, né? Esperando. Exato. Em princípio, as pessoas dizem, não tem invasão de domicílio? Em princípio, não. Porque como tem um crime mais grave lá dentro, né, aquilo fica absorvido. A defesa vai argumentar a mesma coisa sobre o cárcere privado. Porque, em princípio, vamos supor... Veja, nós poderemos ter o seguinte. Suponhamos que não tivesse ninguém em casa, antes chegou. Qual era o crime? Invasão de domicílio. Agora, quando ele mantém as pessoas presas, se tem entendido que o crime maior pega o menor. Então, nós teríamos ali um cárcere privado de 2 pessoas em concurso formal, etc. Depois... E também é um crime de pena bem baixa, né? Por incrível que pareça. A pena é de 1 a 3 anos apenas, o que é bem esquisito. Né? Você sequestrar alguém, botar ela em cárcere privado, desde que não seja para atividade sexual, coisa, etc., não seja menor, a pena para não ganhar dinheiro e tal. Isso, a pena é ridícula, né? Para um crime que restringe a liberdade de alguém. Mas, a partir do momento, aí ele faz a mulher, inclusive, fazer café para ele, o que poderia também, até em tese, configurar o crime de constrangimento ilegal, porque ele está obrigando alguém a fazer aquilo que a lei não manda,
Mas, é claro, ali vai ter toda uma discussão. É tanto crime se a gente for separar, por isso que, em geral, a lei bota um dentro do outro. Então, mas se ele só tivesse mantido essas pessoas ali, era um sequestro mediante arma. No entanto, ele vai indo com uma progressão criminosa. Gabarito do Código Penal, praticamente, esse cara. Exato. Ele vai para um homicídio. Até uma discussão se sobre a Franciele, que era a moça da casa, não seria feminicídio. Por que não seria feminicídio? Porque é uma violência ocorrida primeiro dentro de casa, onde a pessoa também trabalha. Se tem entendido que quando é um ambiente comum de trabalho... Ele morava lá, né? Exato, e que ela era habitual dali. E também foi decorrência... Veja, na verdade, houve uma substituição de crime, porque ele queria a Maria Eduarda. Então, ele bota essa mulher, né, ele acaba atingindo essa mulher. Então, em tese, poderia ter um feminicídio ou um homicídio qualificado. E em relação a ela também, em relação como ela não morreu instantaneamente pelos disparos, ela também poderia entrar para ela qualificadora do uso do fogo, né? Porque ele botou fogo com ela dentro da casa, né? Sim, é quando ele bota fogo como ela está viva, né? Então, também houve, como é uma tentativa, o emprego ali de fogo. Né? Nós temos o emprego de tiro e o emprego de fogo. Via de regra, tem aquela questão chamada dolo geral, que você começa de um jeito e continua de outro. Né? Então, em relação ao Vitor, seria só os tiros, em relação a ela, esse outro sentido. Então, esse rapaz... ele está bastante complicado. Tem uma questão também que vai ser uma questão central também nesse caso, inicialmente, é quem vai julgar esse caso. Porque nós temos crimes, praticado em Florianópolis, esse feminicídio tentado contra a Maria Eduarda, e temos vários crimes praticados em Balneário Camboriú. O homicídio do Vitor, o homicídio da Franciele, o stalking, o incêndio, o porte de arma. E agora, quem vai julgar essa questão? Isso é uma questão que certamente vai levar... Inclusive, já foi levantada pelo promotor, né, que opinou inicialmente, né, ele pediu as medidas ali, mas também disse que a competência para o crime no aeroporto de Florianópolis contra a Maria Eduarda ficaria com a vara do júri aqui de Florianópolis. Aí ele responderia por essa tentativa de feminicídio em Florianópolis, pelo homicídio consumado, mais o homicídio tentado dentro da casa lá, pelos outros crimes de estupro, coisa, tudo lá. Bom... Só que tem uma coisa, né, Sandro? Existe um negócio em direito chamado conexão. Sim. Basicamente é quando os casos são interligados entre si, tu joga tudo num lugar só. É por isso que às vezes o cara cometeu um crime na Bahia, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, é julgado por todos eles em São Paulo. Isso chama conexão. Se houver demonstração efetiva, né, ao longo das investigações, que realmente aquele crime, os dois crimes de Balneário Camboriú, são decorrentes do crime aqui de Florianópolis, haveria uma conexão entre eles, o que levaria o caso a ser julgado num lugar só. Agora, é claro, se vai ser julgado em Balneário Camboriú, se vai ser julgado em Florianópolis, ele vai ser julgado pela mesma lei, pelos mesmos procedimentos. A única coisa que talvez pensasse que mudava é que em Balneário Camboriú é mais próximo da família das vítimas, das vítimas, né? Então talvez lá tivesse uma animosidade maior contra ele, em Florianópolis não. Mas é claro que tem aquela questão que é um caso público, né? Então, de qualquer forma, poderia mudar o resultado num e no outro? Claro, poderia mudar o resultado se o júri for feito com esses jurados ou com aqueles jurados. Mas, em princípio, com essas provas todas, ele vai ser muito difícil ele escapar de todos. Agora, não duvidemos que ele pode ter alguma facilidade. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, veja, quando nós estamos na fase policial, é só a polícia que fala, na verdade. É só a acusação que acaba falando. Né? A defesa fala muito pouco. Ela controla algumas coisas, mas ainda não é um momento. Assim que ele é formalmente, né, citado, aí em 10 dias, como regra, aí a defesa
coloca suas primeiras alegações, ou diz que vai fazer as alegações durante o processo para ver as provas, e aí vem toda a questão. Até veja só no e-mail. O e-mail ele não escreve em português. Então vai se discutir se foi bem traduzido. Vai se pedir uma tradução juramentada. Não, onde ele está dizendo isso, a tradução correta não é essa. Essa tradução foi feita no Google Tradutor, tem que ter um tradutor oficial. Tudo isso vai aparecer no processo e tudo isso, veja, quando se vai botar alguém na cadeia, é bom que se tire todas as dúvidas mesmo. Por mais que o caso seja, às vezes, óbvio, se a gente abrir a exceção, nesse caso é óbvio, logo nós estamos pegando casos que não são óbvios também, estamos colocando assim. Então, é claro que independente de ele ser julgado, ele já vai ficar preso, é muito difícil ele não ficar preso durante praticamente o processo todo, aí, por causa da fuga, né? De toda a questão que ele já fugiu internacionalmente, já teve todo aquele problema por causa da insegurança, porque ele é um sujeito que disse que iria terminar, aquele que tinha muito ódio. E sobre a fuga ainda, né, Sandro, é mais grave ainda, porque se ele vai para um país em que ele é nacional, o país de lá não manda para cá de volta, também tem mais esse agravante ainda, né? Por exemplo, se ele vai para os Estados Unidos, os americanos não extraditam ele para cá, ele vai ficar lá. Assim como o Brasil não extradita. Exatamente. O máximo que o Brasil poderia pedir, como a Itália pediu no caso Robinho, é que ele é condenado aqui e os Estados Unidos cumprir a pena lá. Agora também se levanta que os Estados Unidos, assim como o Brasil, ele pode punir os seus nacionais se não tivesse processo aqui. O Brasil comeu mosca, suponhamos, né? Não foi o caso porque já começou. Mas, para não ficar impune, os Estados Unidos dizem, tu matasse alguém lá, tu vai responder perante a nossa justiça pelo crime que tu fizesse lá. É uma possibilidade. E se os dois processarem? Porque, embora essa não seja a regra, um país não precisa pedir autorização para o outro para abrir um processo. Se lá nos Estados Unidos eles quiserem processá-lo também, vai se processar. Aí a única coisa que é das regras internacionais é que se ele for condenado lá e depois for mandado para cá, não pode somar as penas, tem que descontar uma pena na outra. Então, se lá ele ficar com uma pena igual ou maior que a do Brasil, quando ele é solto, não tem mais pena no Brasil para cumprir. Agora, vamos supor que lá ele fosse condenado a 30 anos e aqui a 40. Aí, quando ele saísse de lá, se ele fosse pego, né, se ele fosse para outro país que tem tratado de extradição, ele teria que cumprir esses 10 anos. Então, é claro, né, agora nós esperamos aí o desenvolvimento desse caso, né, Rodrigo? Que é um caso que trouxe muita tristeza e que traz muitas interrogações. Guri de 20 anos, rapaz bonito, fala várias línguas, cheio de futuro, um rapaz que tem todo um histórico de um guri bom, que mostra ali mais ou menos que teve uma família que o amou, né? Só ficou estranho ali que ele disse tanto, o pai deu tanto exemplo bom quanto exemplo ruim. O ruim foi esquisito, né? Mas foi um ato de sinceridade, talvez, né? Pode ser. Então, agora nós aguardamos, né, Rodrigo? Esperamos que realmente, se ele for o culpado, que ele responda por isso severamente. Nosso olhar total para a família, né, da Maria Eduarda, para a família do Vitor, para a família da Franciele, né, por esses crimes terríveis e que, né, a coisa tome o rumo certo. Que a coisa tome o rumo certo, como disse, né? A questão, ele deve ser condenado, ninguém tem muita dúvida, mas é nosso dever dizer que até o momento ele é inocente. Inocente porque assim dizem as regras constitucionais e do direito, isso é válido não só no Brasil, isso é válido nos Estados Unidos, isso é válido na França, isso é válido em todos os países ditos civilizados. A pessoa só é culpada quando termina o processo, senão não adianta nem fazer o processo. Porque o processo é justamente para culpar uma pessoa. Então, esse rapaz é inocente, né? Quando fala inocente, é tecnicamente inocente, embora de inocente não parece que tem nada. Então, gente, é isso, Rodrigo? É isso, né, gente? Obrigado aí e até o próximo vídeo. E curta.
favor. Não custa nada, né? Aí dá uma força aí pra gente, se inscreva. É isso, Rodrigo. Abraço, valeu, gente. Isso foi um caso triste, né? Bem triste mesmo.